Maravilha, maravilha. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos nessa terça-feira maravilhosa, nessa noite inspiradora, né? Porque hoje a gente tem o nosso treinamento aí com a nossa nutricionista Bruna, onde ela vai estar nos falando aí de vários fatores aí, né? Onde agrega muita saúde, muito conhecimento. Então, a gente fica muito feliz de todos vocês estar aqui participando dessa live, né? Então, sem delongas, eu gostaria de chamar a nossa nutricionista Bruna, por favor, agora é com você, minha amiga. Ótimo. Boa noite a todos. Já de antemão, agradeço aí a presença. Eu sei que o pessoal ali, as pessoas vão chegando aí, 8h05, 8h10, não tem problema, eu vou falar um pouquinho da empresa, né? Para a gente poder começar, porque temos sempre pessoas novas aí, então é importante, sim, estar sempre mencionando, e para vocês também, né, que já são da empresa, para fixar mais na cabeça ainda essa empresa maravilhosa a qual nós fazemos parte, certo? Então, nossa empresa tem aí, né, mais de 30 anos, né, de experiência no mercado a nível agrofarmacêutico, isso é muito importante, possui os laboratórios próprios, que é Herbolares Internacional, com o anexo Chifarma, as certificações são todas ok, todas a nível internacional, toda equipe técnica, científica por trás dos nossos produtos, trazendo sempre o que há de melhor para a nossa saúde, são médicos, nutrólogos, biólogos, o nosso doutor Padilha, que é sempre muito acessível, responde sempre muito rápido aos nossos questionamentos e tem muita experiência aí com o nosso produto, certo? A tecnologia Genoxidil homologada, que é muito importante que todos saibam que não importa se aqui tem X, se lá tem Y, se lá na Califórnia tem Z, no México tem F, não importa, pessoal. O que importa são os procedimentos que são padronizados, que são aprovados. Então, vamos sempre voltar para isso, e não pela quantidade de nutrientes, porque vocês sabem que os benefícios estão aí, né, sendo mostrados pelas pessoas. Então, não tem o que discutir essa parte de quantidade, sim a qualidade, a padronização, que é isso que preza, que é isso que significa essa tecnologia Genoxidil homologada. Os nossos procedimentos que estão orgânicos, o que significa isso? A nossa matéria-prima, ela é orgânica, né? É de origem do país. Então, isso é um outro ponto importante, o nosso produto é natural. E aí, o plano de negócio generoso, os residuais 75%, essa parte aí, os líderes, né? Eles abordam durante a semana, juntamente ao Everton, nosso gerente. E nossa empresa está aí numa expansão mundial e a nossa companhia é uma companhia global. Bruna, esse é o logotipo. Só um instantinho, por favor, sua tela não está sendo compartilhada, tá ok? Deixa eu ver aqui. Isso, agora sim. Então, porque estava aberto o compartilhamento do vídeo do Felipe, por favor. Ah, tá. Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, esse aqui são esse aqui é o logotipo dos nossos laboratórios, né? Da Herbolares, do Chifarma, do anexo Chifarma, as certificações, algo muito importante. Só um minuto, pessoal. Então, as certificações são de classe mundial. Então, cada país possui aí a sua instituição sanitária e ela traz para a nossa empresa, seja através de uma autorização de importação, de uma certificação, então cada país tem aí a sua forma, certo? E a Anvisa, nós estamos corretos, 100% de acordo, e aqui temos uma autorização para importação do nosso produto. Os escritórios, aqui são algumas das sedes, né, dos escritórios corporativos internacionais. Estamos hoje aí em 18 países e legalmente estabelecidos em 75 países. Então, expansão aí mundial. E
como todos os produtos fabricados pela NBN Living, é muito importante vocês saberem dessa informação. Todos os produtos, eles atuam nos nossos sistemas de saúde, sistema o qual nós já possuímos, só que ele vai o quê? Ativar de uma forma mais benéfica para a nossa saúde, que é o sistema antioxidante, que vai ajudar a neutralizar e erradicar o excesso de radicais livres do nosso organismo, o imunológico, que vai nos ajudar aí, né, ter uma barreira de proteção bem bacana, bem forte. A nutrição celular, que é o básico, é nutrir as nossas células, as células precisam ser nutridas, e é exatamente isso que o Genoxidil faz. O desintoxicante, que é aquela limpeza, aquela depuração bem bacana, bem profunda, bem eficiente no nosso organismo. E o anti-idade, que vai fazer com que vai fazer com que o envelhecimento seja aí mais lento a nível celular, porque quando acontece lá dentro, reflete fora. Então, esses são os sistemas. E lembrando que eu abordo esses sistemas sempre, né, nas quintas-feiras, às 15 horas, onde tem um bate-papo muito bacana, então eu convido todos vocês a participarem. Lá é uma troca de experiência, é troca de informação, de conteúdo, então é muito bacana, muito importante. Quem tiver a oportunidade de participar, fica aí o meu convite. Nossas redes sociais, NBN Living Oficial do México e NBN Living BR Oficial aqui do Brasil. Lembrando que eu também tenho a minha rede social profissional, que é @ Centro de Saúde Bruna Chá, aonde eu eu dou dicas de nutrição, vão estar sempre relacionadas aí também ao nosso produto. Aqui os 5 processos, né, os 5 sistemas que vão agindo aí por vias metabólicas diferentes. Então, só uma ilustração dos sistemas onde o Genoxidil atua. Então, o assunto de hoje é diabetes mellitus, um assunto muito importante. É uma doença aí de saúde pública muito prevalente no nosso país. Então, é necessário falar, abordar, explicar e como a tecnologia Genoxidil vai atuar frente a essa doença. Para começar, eu coloquei para falar para vocês sobre resistência à insulina, porque ela está diretamente ligada à diabetes. E muitas pessoas me perguntam, Bruno, o que é resistência à insulina? Então, vamos ver o que é isso, o que é resistência à insulina, né? O que acontece? Essa resistência à insulina, ela acontece quando a ação desse hormônio, né, que a insulina é um hormônio, de transportar a glicose do sangue lá para o interior das nossas células. Então, quando ela está o quê? Diminuída. E faz com que a glicose se acumule lá no nosso sangue. E isso, né, acaba dando origem aí à diabetes. Então, aqui eu coloquei na figura para vocês entenderem como acontece de uma forma mais lúdica, tá? Mais fácil de entender. Então, a insulina, ela vai funcionar, vamos pensar que ela vai funcionar como uma chavinha, tá? E nas células temos o quê? Um receptor, que é quem? A fechadura. Então, quando essa entrada de glicose ela está muito excessiva, essa fechadura ela fica deformada, danificada. E aí, essa chave, né, que é a insulina, ela vai começar a ter dificuldade para abrir essa portinha, para que a glicose entre. E isso vai levar o pâncreas a produzir mais e mais e mais insulina. Então, isso aí é uma definição, tá, do que é a resistência à insulina, como que ela acontece, como ela ocorre ali nas nossas células. Então, esse quadro, a longo prazo, ele leva ao desenvolvimento de muitas patologias que elas estão envolvidas na síndrome metabólica. Por exemplo, a diabetes tipo 2. Então, estudos mostram que a resistência à insulina antecede aí de 10 a 15 anos antes dela se tornar diabetes. Então, 10, 15 anos antes, você já começa a ter resistência à insulina. E aí, a longo prazo, você vai desenvolver a diabetes. Hipertensão, devido ao dano lá endotelial causado pelo excesso de glicose no sangue. A obesidade, a insulina é um hormônio que é anabólico. O que ela faz? Ela poupa gasto de gordura. Então, eu costumo falar, quando a insulina ela está alta,
não tem queima de gordura. Então, vem aí a obesidade. Esteatose hepática não alcoólica. Então, a resistência insulínica é a causa de gordura no fígado não alcoólica. Então, veja quantas situações a resistência à insulina está aí interligada. E as causas? Quais são as causas? Na maioria das vezes, ela vai surgir aí em pessoas que têm uma predisposição genética, tá? Ou ter outros familiares que tiveram diabetes, mas também ela pode ser causada por outros fatores, que é o quê? Um aumento do volume abdominal, obesidade, alimentação com excesso de carboidratos, pressão alta, que é a hipertensão arterial, o sedentarismo, aumento do colesterol e triglicérides, e nas mulheres, alterações hormonais, como a síndrome do ovário policístico. Ela também pode causar aí uma resistência à insulina. Aqui eu coloquei para vocês na forma de figura, tá? De imagem, para vocês verem que as situações que estão desencadeantes, alguns sinais e sintomas. Alguns eu já citei anteriormente, mas alguns não. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Fadiga. Então, quando você tiver algum desses sintomas muito ali prevalente, vamos aí ligar, né, um sinal de alerta. Então, fadiga, fome constante, dificuldade de perder peso, um desejo por doces, que é a síndrome do carboidrato, fadiga após as refeições, uma maior circunferência abdominal, maior... Aí vamos vir aqui, ó. Colesterol e triglicérides altos. Quando seu colesterol e seu triglicérides está alto, você tem maior capacidade de quê? De estocar gordura. E aí também tem uma maior circunferência abdominal. E tem aí também o desbalanço hormonal, que tem lá a síndrome do ovário policístico, que dá acne, pelos faciais, infertilidade, e também a predominância do estrogênio, que vai interferir aí na atividade da tireoide baixa. Isso também vai dar uma maior capacidade de estocar gordura e aí também vai dar uma maior circunferência abdominal. Então, esses são alguns aí, das situações encadeantes, sinais e sintomas que devemos ficar em alerta para a resistência à insulina. Então, vamos lá agora falar sobre a diabetes. O que é diabetes? Ela é uma doença aí do metabolismo da glicose. Ela está relacionada aí com um problema lá, ó, no nosso pâncreas, tá? Que é um órgão que produz a insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar dentro da célula do organismo. E aí remove o açúcar do sangue para a célula. Para quê? Para que essa glicose, que é o açúcar, né, ela seja utilizada aí pelo nosso organismo como fonte de energia, como fornecimento de energia. Ele está relacionada com uma parte lá endócrina do nosso pâncreas, tá? Então, ela é um estado de aumento crônico da glicemia, né? Níveis de glicose aumentados lá no nosso sangue, e isso acontece resultante de graus variáveis da diminuição da secreção de insulina, que está associada aí com uma menor utilização dela, tá? Principalmente onde? No músculo e no tecido adiposo. Então, assim, com maior produção de glicose lá pelo nosso fígado. Então, deixa eu baixar isso aqui. Na verdade, então, pessoal, ela não se trata, isso é muito importante, de uma doença única, mas é um conjunto de doenças que tem aí característica em comum. E o quê? É o aumento da concentração de glicose no sangue, provocado aí por duas situações diferentes. Vamos lá ver quais são essas situações diferentes. A diabetes tipo 1, que está associada ao quê? A destruição das células pancreáticas produtoras de insulina, que são as células beta. Tá? E o que é isso? Ela é uma doença autoimune, né? Aquela doença que seu sistema imunológico, né, ataca você mesmo. Então, o pâncreas ele produz pouca ou nenhuma insulina nessa situação. A pessoa ela é insulino dependente. O que é isso? Ela é dependente da insulina. E isso vai ocorrer ali em cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Já a diabetes tipo 2,
resulta na resistência à insulina e na deficiência da excreção da mesma. E vai ocorrer aí uma porcentagem maior de pessoas, que é 90%. Geralmente, ela está relacionada também ao excesso de peso. Aí temos, né, diabetes gestacional, que é uma outra situação que ocorre aí durante a gravidez. Na maior parte dos casos, também é provocada aí por um excesso de peso da mãe. Outros tipos específicos de diabetes, que são raros, mas acontecem. Tá? Endocrinopatias, que são doenças causadas por disfunções ali nas nossas glândulas endócrinas. Tá? É uma disfunção na produção dos hormônios. Medicações, casos induzidos pelo uso excessivo de glicocorticoides. Então, o que aconteceu? Na pandemia, muitas pessoas que foram internadas utilizaram, médicos, né, utilizaram glicocorticoides. Isso fez o quê? Fez com que mais pessoas desenvolvessem aí a diabetes. Tá? E aí também tem diuréticos, beta-bloqueadores, contraceptivos, doenças do pâncreas exócrino, então, exemplos, fibrose cística, pancreatite, neoplasias, que são cânceres, e entre outras. Defeitos genéticos, defeitos na função da célula beta, defeitos genéticos aonde? Na ação da insulina. Então, algumas observações que eu coloquei aqui bem importantes. A diabetes, ela é uma epidemia mundial. Então, e a diabetes do tipo 2 é aí a forma mais comum, mais encontrada na população. 50% da população diabética, olha que interessante, ainda não foi diagnosticada. Então, os diabéticos que conhecemos são somente 50%. Lembra que eu falei no começo que a pessoa desenvolve 10, 15 anos antes resistência à insulina e depois, a longo prazo, ela vai desenvolver a diabetes? Então, são essas pessoas que se enquadram ali. Em 2020, a estimativa era de cerca de 9,3 dos adultos. São assombrosos 463 milhões de pessoas vivam com diabetes. Além disso, 1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos, olha isso, apresentam diabetes tipo 1. Então, temos que cuidar da nossa saúde. Condições desencadeantes, quais são aí os fatores de risco? Tá? A idade, tá? O risco de diabetes tipo 2, ele vai aumentando conforme a idade, especialmente lá após os 45 anos, porque as pessoas tendem ao quê? A se exercitar menos e a ganhar mais peso. Então, a importância aí, sempre que eu digo da prática de atividade física e da alimentação saudável, né? Principalmente quando for idoso, lógico, tem que tomar um certo cuidado quando a pessoa é idosa, mas precisa sim se movimentar. Peso, a distribuição de gordura corporal, né? O sedentarismo, histórico familiar, pré-diabetes, diabetes gestacional, obesidade, inclusive lá a obesidade infantil. Então, vamos prestar muito atenção nas crianças, obesidade infantil é aí um fator de risco muito grande para diabetes, hipertensão, níveis altos de colesterol e triglicérides, medicamentos como a base de cortisona e o estresse emocional. Então, todos esses são fatores aí, né, dentre outros milhares, que eu destaquei para vocês como fatores de risco para diabetes. E os sinais e sintomas para nós ficarmos aí alertos, tá? Poliúria, o que é isso? É quando a pessoa, ela urina demais. O que isso acontece? Isso desidrata. Então, você começa a sentir o quê? Muita sede, que é polidipsia. Tá? O cansaço, a falta de energia, perda de peso, polifagia ou hiperfagia, né? Que é aquela fome frequente, alterações na visão, visão embaçada, impotência sexual, mau hálito, cetoacidose diabética, infecções fúngicas de pele e unha, feridas, principalmente aí nos membros inferiores, né, que demoram para cicatrizar. Isso é muito característico de quem tem diabetes. Neuropatias diabéticas estão provocadas pelo comprometimento das terminações nervosas e distúrbios cardíacos e renais. O tratamento... Opa!
Então, algumas complicações. Esses são casos que eu vejo com muita frequência nos nossos clientes, tá? Eu tenho líderes que me mandam, assim, um recorde de pessoas com esses sintomas, então, com essas complicações. Então, quem tem diabetes, principalmente, tem que cuidar dos níveis de glicose, porque níveis de glicose aumentado, mau controle da glicemia, vamos dizer assim, né? O prolongamento ali da hiperglicemia, que são essas taxas de açúcar no sangue, altas no sangue, vai causar danos à saúde. O que ela pode causar? Retinopatia diabética, que está ligada ao quê? À retina do olho. Tá? Podem causar lesões na retina. E aí também pequenos sangramentos e, como consequência, grave, a perda da acuidade visual. A nefropatia diabética, nefro está relacionado com doença renal crônica. Então, são alterações nos vasos sanguíneos dos rins que faz com que haja o quê? Uma perda de proteína lá pela urina. O órgão pode reduzir sua função, né? O rim pode ser o quê? Reduzir sua função lentamente e de uma forma progressiva, até o quê? A paralisação total. A neuropatia diabética. Os nervos, eles ficam incapazes de quê? De emitir e receber as mensagens lá do nosso cérebro e vão provocar sintomas como formigamento, dormência, queimação nas pernas e mãos, dores locais, desequilíbrios, enfraquecimento muscular, traumatismo dos pelos, pressão baixa, distúrbios digestivos, excesso de transpiração e impotência. Então, esses são os 3 casos, assim, que nós encontramos com muita frequência. E temos aí outros 3 casos, pé diabético, que também é muito comum. Temos, assim, até relatos com imagens dessas situações. O que ele ocorre? Ocorre numa área machucada, né? Ou ela está ali infeccionada. Vamos voltar lá, porque é importante. O pé diabético, então vamos lá, ele ocorre em uma área machucada, infeccionada nos pés, que desenvolve o quê? Uma úlcera, que nada mais é que uma ferida. E esse aparecimento ele pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente. E aí os níveis de glicemia estão o quê? Mal controlados. Então, qualquer ferimento nos pés deve ser tratado assim rapidamente. Por quê? Porque se você não tratar rapidamente, você vai ter o quê? Complicações maiores e pode chegar à amputação lá do seu membro afetado. Doenças cardiovasculares, tá? Um AVC, um infarto, ocorre quando os grandes vasos sanguíneos eles são afetados, levando o quê? A obstrução, que é lá a aterosclerose, a obstrução de órgãos vitais, como o coração e o cérebro. Então, o bom controle aí da glicose, somado à atividade física, medicamentos que podem combater aí a pressão alta, aumento da glicose, a suspensão do tabagismo, são medidas imprescindíveis de segurança. E, lógico, a suplementação, que eu vou falar bastante lá embaixo sobre a nossa tecnologia. A incidência desse problema é de 2 a 4 vezes maior em pessoas com diabetes. Então, veja que as doenças, né, multi. Infecções. O excesso de glicose pode causar danos aonde? No nosso sistema imunológico e vai aumentar o risco da pessoa com diabetes contrair algum tipo de infecção. Então, isso é muito grave. Isso ocorre por quê? Porque lá os glóbulos brancos, né, que são responsáveis pelo combate de vírus, bactérias, eles ficam menos eficazes quando você está com a glicose alta, com hiperglicemia. Então, o alto índice aí de açúcar no sangue é propício para quê? Para que fungos, bactérias se proliferem em áreas como boca, gengiva, pulmão, pele, pés, genitais e algum local de incisão cirúrgica. Então, é muito sério isso. E o tratamento? O tratamento nós temos, primeira coisa, dieta. Dieta, eu digo,
mudança de hábitos alimentares, tá? E aí vem ali a atividade física, vem a mudança de estilo de vida, tá? A mudança de estilo de vida é o quê? Controlar seus humores, menos estresse, gerenciar o seu estresse. Tá? Tratamento alopático, não tem como, a medicina, que é a medicina tradicional, não tem como, né? Insulinos dependente, o tipo 2 precisa de um antidiabético. Lógico que a gente sabe que hoje muitas pessoas estão tendo assim, excelentes resultados com o uso de genoxidil, estão aí já ajustando a insulina, outros já estão muito, mas muito bem fazendo uso do nosso produto, também diminuindo antidiabéticos. Então, é isso aí, vamos associar, claro, sempre tendo aí em mente, pessoal, que precisa fazer uma anotação, ter um diário, né? Vamos lá ver como é que está a minha glicemia de manhã, à tarde. Hoje mesmo eu atendi um cliente que tinha uma situação de uma criança de 13 anos, eu falei para ele, olha, ela pode utilizar, mas precisa conversar com o médico, precisa que anote a glicemia dela, veja como está, para poder o médico ir o quê? Ajustando os níveis de insulina. Tá? Tratamento fitoterápico e a suplementação, que é aí o nosso genoxidil. Então, vamos falar sobre as vitaminas, minerais e fitonutrientes e a nossa tecnologia genoxidil tão potente, tão eficiente, tão benéfica aí para as pessoas. Até coloquei aqui, olha, diabético, mãozinhas dadas com genoxidil. Então, muitas pessoas hoje, elas têm o quê? Necessidades aumentadas de algumas vitaminas e minerais, pessoas no geral. E, às vezes, também não consomem nutrientes que precisam ou deveriam, certo? Então, pessoas que vivem com doenças crônicas, como o caso da diabetes mellitus, muitas vezes elas têm o quê? Mais estresse oxidativo. E elas vão precisar de mais vitaminas e mais minerais específicos. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as vitaminas, sobre os minerais e sobre a ação dos fitonutrientes aí frente a essa doença tão grave, tão prevalente aí na nossa população. Então, vamos começar falando da vitamina B1, que é a tiamina. Ela está muito relacionada com a doença, tá? As pessoas que vivem com diabetes, muitas vezes têm uma tendência aqui a ter níveis menores de tiamina no sangue. Então, ela está relacionada a quê? Ela também está muito relacionada à neuropatia periférica nervosa. Eu falei lá anteriormente que tem a ver ali com os nossos nervos. Então, preciso o quê? Sempre observar, fazer exames bioquímicos, exames de sangue, ver como está o seu nível de B1. Porque é importante para você garantir que esteja ok. E também consumir boas fontes ali no seu dia a dia, tá? Juntamente com a suplementação de procedência, que é o nosso genoxidil. Boas fontes, carne suína, bovina, ovos, grãos integrais, legumes e alguns vegetais como couve-flor, aspargos, couve e a laranja. A vitamina B12, que é cianocobalamina, é outra vitamina de extrema importância para quem vive com diabetes. A deficiência dela está relacionada também à neuropatia periférica. E com algumas questões, como, por exemplo, incômodos lá, né? Nos pés e nas mãos, pois tem pessoas que têm o quê? A neuropatia tem o quê? O pé formigando, né? E muitas vezes pode estar relacionado a quê? Esse formigamento pode estar relacionado a quê? A uma carência de B12. Então, o que nós podemos aí fazer através de fontes alimentares, né? Junto com o nosso genoxidil, lembrando que genoxidil é um suplemento, é um complemento da alimentação. Seguindo, então as fontes, carne, peixes, ovos, produtos lácteos, veganos e vegetarianos restritos, prestem muita atenção, tá? Por quê? Porque a maior fonte é ali de origem animal, então temos que ficar aí bem atentos. Próximo, a vitamina D. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente sobre a vitamina D, porque eu tenho muitos pacientes com carência de vitamina D. Por quê? Porque a população usa muito protetor solar e não toma nenhum solzinho.
Então, é necessário tomar um solzinho, pessoal. O sol faz bem para a pele. O sol, ele ajuda o quê? A converter lá a vitamina D que nós já produzimos de uma forma mais ativa. Então, é importante, porque as fontes aí, nós não temos muitas fontes, então fica mais difícil você consumir ali no dia a dia, tá? Alguns estudos já verificaram que existe uma correlação, então, entre os níveis baixos de vitamina D e, olha só, o aparecimento da diabetes. Então, também tem os níveis cronicamente baixos de vitamina D por muitos anos, podem levar a maiores riscos de complicações e até a morte prematura. Tá? Se esses níveis não estiverem ali adequados. Então, algumas fontes, gema de ovo, óleo de peixe, peixes gordos, de água profunda. Então, precisa ter uma atenção especial à vitamina D. Vamos tomar ali uns 20, 30 peles brancas, né? Diferente, mas vamos tomar aí uns 20, 30 minutinhos de sol por dia. Isso é muito importante. A vitamina C, ela pode ajudar a regular os níveis de sorbitol do sangue, né? Que estão aumentados, podem levar a algumas complicações quando eles estão aumentados. E também vai estar relacionada a quê? A visão, retinopatia. Quando você mantém ali níveis de vitamina C no seu dia a dia bons, você precisa manter níveis de vitamina C ali no seu dia a dia. Não só por conta disso, por conta da imunidade também. Quem tem diabetes precisa ter uma imunidade boa. E aí eu digo para todos, né? No geral, todos. Outra vitamina que eu também encontro muito deficiente nos meus pacientes é a vitamina C. E olha que nós temos aí muitas opções de fontes de vitamina C e com baixa quantidade de carboidratos, então é importante para o diabético, tá? E aí eu coloquei o limão, maracujá, laranja, tangerina, o pimentão é um vegetal riquíssimo, e também, né, vegetais frescos. A vitamina E, o tocoferol, fonte lá da nossa espirulina, tem o nosso produto como fonte da espirulina, tá? Ela é um antioxidante natural, muito potente, ela ajuda a oxigenar melhor o sangue e a combater aí o quê? Radicais livres. Isso vai melhorar a eficácia da insulina. Estudos demonstram que diabetes é acompanhada do quê? Por um aumento, né, lá no dano oxidativo em todos os compostos biomoleculares. Então, o aumento lá do estresse oxidativo vai contribuir para o desenvolvimento das complicações diabéticas. Então, o principal antioxidante aí que quebra a cadeia lipossolúvel, o tocoferol, é deficiente nas pessoas que têm diabetes. E aí, estudos de intervenção humana indicam que a vitamina E tem aí um papel muito importante para melhorar a função endotelial, o fluxo sanguíneo lá da retina e a disfunção renal. Então, ajuda aí nas complicações que podem vir aí junto à diabetes, quando temos aí altas taxas de glicose no nosso sangue. Então, um estudo publicado numa revista descobriu que a suplementação de vitamina E tem um papel importante em retardar o aparecimento dessas complicações diabéticas, que eu acabei de falar, bem como retardar a progressão das mesmas. Então, o que ela vai ajudar? Tanto retardar o aparecimento, quando você já tem a neuropatia, a nefro, quando você já tem isso, vai te ajudar com que ela venha aí, né? Vamos dizer, um passo mais lento. Então, por isso a vitamina E é uma das importantes vitaminas aí para os diabéticos, além de poder ajudar a prevenir doenças cardíacas, renais, oculares, todos muito comuns aí, especialmente no diabetes tipo 2. Tá? Ela é uma vitamina lipossolúvel, então conseguimos através de boas fontes de gordura. Abacate, oleaginosas, então as nozes, castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, as sementes e também de alguns peixes gordos, como salmão fresco e atum.
Aí vamos para a biotina. Ela pode ajudar o quê? A manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis. Olha que interessante. Mais controlados. Então, é importante também que você verifique como estão seus níveis de biotina e garanta através de boas fontes alimentares, tá? E da suplementação. Então, inclusive, para algumas pessoas pode ajudar a melhorar essa sensibilidade à insulina e facilitar o melhor controle. Diabetes tipo 2. Pesquisas e estudos científicos mostram que a biotina ajuda a reduzir a resistência à insulina, melhora a tolerância à glicose e ela, junto com o cromo, controla o nível de glicose do sangue. Algumas fontes, ovos, amêndoas e castanhas de caju. Vou falar do cromo também. Então, os fitonutrientes. Então, vamos falar um pouquinho sobre os fitonutrientes. Que a principal função dele é o quê? Reduzir o estresse oxidativo, a formação de radicais livres no nosso organismo, protegendo as nossas células, vai otimizar o metabolismo e também atuar aí, tanto na queima de gordura corporal como lá no ganho de massa magra. Veja que função importante tem aí os fitonutrientes, né? Dentro de milhões de funções importantes. Então, vamos falar, né, da espirulina, que é um alimento mais completo do planeta. Por quê? Porque ela possui proteínas vegetais, vitaminas, minerais, clorofilas, enzimas, antioxidantes, tudo ali, ó, em perfeita harmonia, equilíbrio. E aí eu coloquei algumas coisas para vocês. Ela é hiperproteica, ela tem bastante proteína, entre 65% a 70%. Contém 8 aminoácidos essenciais, tudo ali em perfeito equilíbrio, com a presença aí do triptofano, 9 aminoácidos não essenciais. Lipídios, ela é baixa, ela tem um teor baixo de gordura, então 5%, então ela é muito baixa. Clorofila, né, que tem aí propriedades incríveis como purificadoras do sangue, limpa, apoia funções orgânicas dos nossos tecidos e órgãos, absorve, armazena toda a energia solar que chega até ele, causando um efeito quê? Antisséptico natural. Ela é a fonte mais rica de ferro, também tem cálcio, magnésio e outros vários, dentre outras vitaminas, tá? Mas ela a quantidade é bem mais alta de cálcio e magnésio, antioxidantes como beta-caroteno, um complexo de vitaminas, B12, B6, niacina, biotina, o ácido pantotênico, o ácido fólico, inositol, vitamina E. Então, veja como a espirulina é completa, não é por isso que ela é chamada aí como o alimento mais completo do planeta. E aí temos o selênio e o zinco, que são minerais que nós temos aí na nossa formulação como fonte aí da espirulina. Então, quanto à participação deles, destacam seu efeito do quê? Do selênio como um nutriente muito importante na prevenção de quê? De disfunções metabólicas que são presentes no diabetes mellitus. Então, nesse sentido, alguns estudos deles mostram a atuação desse composto aonde? Principalmente na sua ação direta ou indireta sobre lá o estresse oxidativo. Então, é importante aí aspecto fisiopatológico da resistência à insulina, aonde temos fontes, castanha do Pará, trigo, arroz, gema de ovo, semente de girassol e frango. O zinco é extremamente interessante. Por quê? Porque ele está ligado, relacionado ao metabolismo da insulina. Além dele ser extremamente benéfico para a nossa imunidade como um todo, tá? Visto que hoje em dia todo mundo precisa estar muito atento à imunidade, independente de quem tem diabetes ou não, precisa estar ligado, precisa estar antenado para poder deixar lá a imunidade lá em cima. Então, quem vive aí com uma doença crônica precisa evitar de pegar outras doenças, né? E ter outras complicações. E o zinco é muito eficiente aí para o sistema imunológico. Aí tem na semente de abóbora, carnes de cordeiro, oleaginosas, as nozes, castanhas do caju, castanha do Pará. Então, vejam como as castanhas são ricas aí, né, em minerais. Então,
Opa, deixa eu passar esse aqui, que esse aqui já foi. Então, vamos falar do cromo agora. O cromo, alguns estudos têm mostrado que pessoas com diabetes tipo 2, tá? Lembrando que a diabetes tipo 2, tá? Não são aqueles que fazem uso de diabético tipo 1, são os insulinos dependentes, que necessitam da insulina, tá? Então, então, essas pessoas de diabetes tipo 2, elas possuem níveis muito baixos de cromo no organismo, tá? Comparado às pessoas que não têm diabetes. Então, isso é um indício. Quando vai fazer um exame bioquímico, veja como está o cromo. Então, outros estudos também mostram que tomar suplementos de cromo aumentam a ação metabólica da insulina, ajudando o quê? A diminuir os níveis glicêmicos, os níveis lá de açúcar do nosso sangue. E também vão diminuir o quê? Fatores de riscos para doenças cardiovasculares, que é extremamente comum em pessoas que têm diabetes. Então, a vitamina C, o que ela faz? Ela aumenta a absorção lá do cromo. Então, tomar um suco de laranja após as refeições, por exemplo, vai te ajudar bastante, tá? Além da fruta, óbvio, né? Bem melhor você tomar uma fruta. Tomar suco de laranja, um pouquinho. Eu sou muito... a gente sabe, né, que hoje precisa-se da fruta, né? Chupar a laranja. De repente, é bacana temperar uma saladinha com limão, comer um kiwi, enfim, tem várias opções para você poder ajudar com que aumente a absorção aí do cromo através da vitamina C. Fontes: frutas e vegetais, oleaginosas como amendoim, levedura de cerveja, aveia, fígado bovino e gemas de ovo. O magnésio ajuda a deixar o quê? Os ossos fortes. O magnésio é incrível, vem também aí como fonte da nossa espirulina. Melhora a imunidade, o sistema cardiovascular, que também é muito importante para quem vive com diabetes. Ajuda no sono. Para quem pratica atividade física, o magnésio é extremamente importante. Então, e um detalhe importante, né? É que níveis baixos de magnésio no nosso organismo podem levar à resistência à insulina. E que né, não é uma coisa boa, né? Tanto para quem vive com diabetes tipo 1, quanto para quem vive com a tipo 2. Tá? Por quê? Porque a incapacidade do corpo de utilizar a insulina de uma maneira correta vai afetar todo mundo. Então, devemos ter aí bons níveis de magnésio. Então, através de quê? Cereais integrais, semente de abóbora, gergelim, girassol, arroz integral, feijão e as oleaginosas. Então, vamos falar do licopeno. Ele possui propriedades aí antioxidantes e atuam protegendo as células humanas do estresse oxidativo, que é produzido ali pela ação do excesso de radicais livres. Ele atua como um poderoso, então, eliminador de radicais livres. Então, alguns estudos, eles vêm mostrando aí benefícios que estão atribuídos ao licopeno. Como que? Aí veja a importância aí no caso da diabetes. Redução da glicemia, dislipidemia, inflamação e em biomarcadores relacionados ao estresse glico-oxidativo. Então, diante do exposto, o licopeno, ele surge aí como o quê? Como uma opção terapêutica para você poder o quê? Complementar aí, né, os fármacos, que são os medicamentos que você já utiliza no tratamento da sua diabetes, o antidiabético, né, e aí também a insulina. Então, vamos colocar também, além de fazer uso do genoxidil, que temos licopeno, vamos colocar licopeno nas nossas vidas. A curcumina é um corante natural, derivado da cúrcuma, é muito conhecido, especiaria obtida aí, né, do rizoma da planta do mesmo nome. Ela é cultivada principalmente lá na Índia e é usada aí há muitos anos, tá? E ela é conhecida aí por as funções antitumorais, antioxidantes, anti-artrite e anti-inflamatória. E ela é benéfica para os diabéticos, por quê? Então, segundo aí estudos mais recentes, quando você usa a cúrcuma, né, no caso de diabetes, ela vai reduzir também aí o dano oxidativo lá do cérebro e vai proteger as células dos danos causados por níveis cronicamente elevados lá de glicose no sangue.
E também pode melhorar muito a secreção da insulina e reduzir a produção de glicose. Então, veja a importância aí da cúrcuma para o diabético. Também digo, coloquem cúrcuma na vida de vocês, além de termos ali no Genoxidil, vamos colocar na nossa alimentação todas as pessoas, não só os diabéticos, mas as pessoas, no modo geral, devem colocar, porque ela é extremamente benéfica e muito rica, e aí vai trazer só benefícios para a nossa saúde. Temos a astaxantina. A astaxantina é muito bacana também. Alguns estudos mostram uma utilização promissora dela lá na saúde de quem vive com diabetes. Por quê? Devido aí ao seu papel preventivo lá no início e na progressão da doença. Então, veja, quando está começando ali a doença, ela tem um papel muito importante. Então, para prevenir também. Bem como aí um papel o quê? Protetor aí no desenvolvimento das complicações, né? Retinopatia, nefropatia e etc. Um estudo realizado lá em 2022 demonstrou que a astaxantina ela reduz a inflamação, o estresse oxidativo, a apoptose celular por meio da redução de radicais livres. E ela melhora o quê? A resistência à insulina e também a sua secreção. Também ajuda aí na redução da hiperglicemia e também exerce aí efeitos protetores, né, contra as complicações diabéticas, que é a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. E ela também melhora o metabolismo da glicose e ajuda a reduzir a pressão arterial. Eu gosto sempre de mencionar que essa astaxantina, ela tem aí, ela é muito utilizada aí por oftalmologistas, porque ela ajuda muito aí na circulação de sangue da nossa retina. Muito importante. Resveratrol. Então, ele é alvo de inúmeros estudos devido aos efeitos no aumento da expectativa de vida, longevidade, olha que bacana. Então, temos aí resveratrol aonde? No cacau. Cacau, né? Cacau mesmo, aquele chocolate amargo, não aquele docinho que é apenas gordura hidrogenada, né? Que é apenas açúcar. Então, não é lá. Temos aí no vinho, nozes e entre outros. Ela tem aí, né, o poder antioxidante. Devido a esse grande poder dela, o que ela faz? Ela ajuda a proteger contra doenças cardiovasculares. Então, tudo que você puder prevenir, o diabético puder prevenir, é melhor, porque você vê que ela já é uma doença aí que tem multicausas, multifatores. Então, experimentos de laboratório sugerem que o resveratrol também possui aí propriedades neuroprotetoras. E aí tem o seu efeito anti-inflamatório, que se deve à ação contra as prostaglandinas, são substâncias químicas envolvidas em diversos processos fisiológicos, inclusive aonde? Na dor. Então, o que isso significa, pessoal? Que, assim como os anti-inflamatórios, né, não esteroides, ele reduz a inflamação e a dor. Então, veja aí um dos fitonutrientes muito importantes que agem ali direto na inflamação e na dor. Então, muitas pessoas vêm também com relatos de dores em articulações, dores na lombar, e etc. e tal. Então, artrite reumatoide, então tudo está ligado à inflamação e à dor. Você vê que temos aí, dentre outros, tá? Outros ingredientes do nosso produto, o resveratrol, que tem uma importância aí bem bacana. Dicas, aí eu deixei para vocês, né? Sempre deixo aí dicas da Nutri, deixo dicas importantes para vocês seguirem. O tratamento da diabetes exige ali, além do acompanhamento médico, né? Exige aí cuidados com uma equipe multidisciplinar. Então, vamos procurar seguir as orientações dos profissionais. A dieta alimentar deve ser observada criteriosamente. Então, procure ajuda para elaborar um cardápio, mas ser um cardápio seu. Então, procure uma nutricionista para ela fazer um cardápio individual. Não existe cardápio aí de internet, nada disso. O cardápio é para você. Então, não é necessário, pessoal, que você se prive aí de toda, né, a vida, de todos os alimentos que você mais gosta. Você não precisa se privar.
Você, uma vez ou outra, você vai poder comer esses alimentos, desde que você faça um autocontrole. E esse autocontrole através do quê? De uma orientação. Tá? Então, aí é onde entra o papel da nutricionista. Então, faça uso de suplemento de procedência. E suplemento de procedência é aí o nosso Genoxidil, que, né, já mostrou aí para as pessoas o quanto ele está sendo benéfico para a redução aí da glicemia. Faça também um programa regular de exercício, isso é muito importante, que vai ajudar aí a controlar o nível de açúcar do sangue. Então, coloca aí, pessoal, como prioridade na sua rotina de vida. O fumo, por exemplo, provoca estreitamento das artérias e veias. Então, como o diabetes ele compromete o quê? A circulação dos pequenos vasos sanguíneos, né? Que lá na retina, nos rins, e também lá nos vasos, grandes vasos, como o coração e o cérebro, fumar faz o quê? Acelera o processo aí de aparecimento das complicações. Então, o controle da pressão arterial e os níveis de colesterol e triglicérides devem ser feitos com regularidade, devem estar ali na rotina de vocês. É muito importante. Outro fato importante, medicamentos à base de cortisona aumentam os níveis de glicose no sangue. Por favor, não se automedique. Não é porque isso serve para um que vai servir para outro. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje tem pessoas aplicando insulina para fins de emagrecimento. Isso é um absurdo. Por quê? Porque hoje está faltando insulina para o diabético que precisa, que é dependente dela. Então, vamos ter consciência. Se vocês querem emagrecer, se as pessoas querem emagrecer, emagreça de uma forma saudável, procure um profissional de saúde, mas não utilize não utilize da insulina, porque você está fazendo com que outras pessoas estão sendo prejudicadas, a saúde delas estão sendo prejudicadas. Tá? Então, o diagnóstico precoce, pessoal, é o primeiro passo aí para o sucesso do tratamento para quem tem diabetes, tá? Então, não minimize seus sintomas. E com uma dica, procura logo um serviço de saúde se você estiver urinando demais, sentindo muita sede ou muita fome, certo? Então, ó, esse aí foi o nosso treinamento sobre diabetes, como os nossos ingredientes atuam frente à doença, às complicações, tá? Podem ajudar aí a minimizar as complicações, podem ajudar a frear as complicações, ajudam sim a diminuir a sua glicose, tá? Então, vamos fazer o uso do nosso produto consciente, sempre com uma alimentação equilibrada, balanceada, associada à prática de atividade física, gerenciamento aí do humor, vamos procurar fazer coisas que vocês gostem, sentem prazer, aproveitem que o Genoxidil é um fantástico suplemento que traz disposição, que tira aquela fadiga crônica, que quando você faz uso de Genoxidil, ele te traz a vida, ele te traz motivação, bem-estar. E isso é o resumo do nosso produto. O nosso produto é bem-estar, é qualidade de vida, é nutrição. Então, vamos sim, então, usá-lo de forma aí que, associado a esses pontos que eu citei, tragam somente benefícios, porque a gente sabe que é isso que ele está trazendo para a população. E cada vez eu fico mais feliz de fazer parte dessa empresa, onde está ajudando muitas pessoas, e como eu mencionei na minha última live, isso é amor ao próximo, e é isso que as pessoas devem pensar em primeiro lugar, amor ao próximo, certo, pessoal? Então, essa é a minha contribuição de hoje para vocês, eu agradeço muito pela presença de todos, espero vocês na semana que vem, na quinta-feira, às 15 horas, com mais um bate-papo bacana sobre um sistema. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo.